Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar um agendamento no Google Calendar junto ao WhatsApp e também utilizando atendimento por GPT, com os dados da empresa e por meio do CRM Como. Dessa forma a gente tem uma maneira de atendimento tanto inteligente como também de pesquisar já as agendas realizadas no seu calendário e enviar o convite, fazer os agendamentos tudo por meio eletrônico e com auxílio então da inteligência artificial. Então eu vou iniciar aqui com o meu aparelho, né? Estou aqui com o telefone na mão, como se eu fosse entrar em contato com a empresa ByteBio, com a intenção de fazer um agendamento de uma reunião ou iniciando uma conversa e depois, vindo a ter esse interesse. Isso poderia servir também para consultórios médicos, consultórios odontológicos, clínicas de um modo geral de serviços, como qualquer outro tipo de demanda que tem agendamento, tanto presencial como também, obviamente, remota, por meio dos links aí do Google Meet, por exemplo. Então vamos iniciar aqui mandando um bom dia e vamos deixar a conversa então por conta da inteligência artificial neste início. Quando eu gravo esse vídeo, que agora é um sábado, então é um belo exemplo, Às vezes no final de semana as pessoas entram em contato e não tem nenhum atendente, às vezes humano, ali dando conta, isso pode ser 24 horas ou como você quiser. Então, o robô já respondeu aqui, perguntando, falando que está pronto, e eu posso fazer uma pergunta genérica ainda, como por exemplo, como funciona o ByteGPT? Às vezes a pessoa viu isso na internet, entrou em contato, enfim, vai discutindo as coisas naturais ali a respeito da empresa. Então, como você pode imaginar, as respostas serão geradas aqui, a gente recebe então a resposta toda pronta aqui, conforme entendimento da própria IA, e os preços. Então eu posso perguntar aqui, seguindo a conversa, vamos supor que a partir desse momento o nosso usuário tenha tido o interesse de fazer uma conversa, de entender um pouco mais, de falar com um especialista ou com a equipe comercial, e aí o próximo passo então a gente caminharia para essa intenção de reunião. Por trás tem na IA um identificador de intenções. Com isso, ele pode direcionar a fluxos específicos, que é o que eu farei agora. Então ele mandou aqui um pouco mais, e aí ele disse que poderia fazer uma cotação personalizada. Aí eu vou colocar, gostaria de uma reunião para entender melhor. Enfim, poderia escrever o que fosse aqui. A IA é capaz de detectar não só pela palavra reunião, mas detecta pela intenção da frase, que neste momento o nosso cliente, o usuário, tem interesse em uma reunião. Aqui, nesse instante, já iniciou um outro fluxo, que é um fluxo nosso específico de agendamento. Então, ele consulta no Google Calendar, ele vai verificar agora, observa esses campos aqui, trouxe já uma disponibilidade, onde nós vemos aqui dentro do ambiente como, eu estou mostrando tanto a tela do usuário para vocês aqui, como também a tela que seria internamente para a empresa, para os atendentes, ou no momento o próprio robô. Então já colocou uma disponibilidade de 19 às 15 horas, porque se eu observar na minha agenda, é o próximo horário disponível. Então, dia 19 aqui, quando eu gravo o vídeo, seria uma segunda-feira, às 15 horas. E eu coloquei algumas regras, falando que eu não gostaria que tivesse uma agenda subsequente à outra e que tivesse, então, um intervalo de 30 minutos, estabeleci quais eram os horários de atendimento, seguindo, então, essas regras ou as minhas recomendações e olhando aquilo que tem de disponibilidade, ele, então, trará a primeira data próxima. E com isso a gente pergunta aqui para o usuário se ele tem disponibilidade nessa data. Se ele clicar em sim, confirmo, será feito o agendamento automático. Mas eu vou mostrar aqui uma situação assim, teria outra opção? Ou seja, faz de conta que o cliente não poderia aí esta data e este horário. Então, ok, qual seria a sua sugestão? Informe o dia e a hora, por gentileza. Aí eu posso mandar assim, poderia ser na terça, dia 20, às 14 horas? E é claro que neste momento pode ter uma linguagem natural. Pode ser amanhã, pode ser, ou melhor, no próximo dia, pode ser às 19 horas, às 17 horas, 12 horas, do outro, enfim. O atendente aqui, por ser IA, vai interpretar e a gente vai seguindo. Então, neste momento, o robô vai fazer um próximo cálculo e fala, olha, nós temos às 14h30, Provavelmente tem uma reunião que acaba às 14 horas e ele deu esses 30 minutos de intervalo.
Aí fala, ok, sim, confirmo. Então, uma vez que eu confirmo a reunião, ele vai dar uma mensagem de ok, vou criar aqui a sua agenda, vou mandar o link tanto para você aqui no próprio WhatsApp, né, onde ele está conversando, e também no e-mail. Portanto, veja que nesse instante, aqui dentro do ambiente como, está processando, porque a nossa integração está comunicando com o Google Calendar e fazendo o agendamento automático. O assunto da reunião já foi preenchido. Esse agendamento também pode ser feito aqui de maneira manual, sem ser pela IA. Basta preencher os campos e na opção de agendar aqui, eu posso clicar no sim, que ele irá processar esse pedido diretamente ao Google Calendar. Então aqui tem duas integrações, uma com o ChatGPT, que faz todo esse manejo da conversa, direcionamento conforme o que o cliente tem demandado, e também uma integração com o Google Calendar. E neste momento, alguns segundos vão se passar. Então é claro que eu pausei o vídeo, né, para melhorar para vocês. Está aqui então o status agendado e também o link para a reunião. E naturalmente foi enviado ao usuário os dados aqui, tanto do convite ou do invite, para também o WhatsApp. E nesse instante também foi acionado um outro robô que fará o follow-up 1 hora antes da reunião, no respectivo dia, perguntando ao cliente se ele confirma a reunião, com o botão de sim ou não, né, ou quero remarcar. E você já envia o link também para ele no momento da reunião, bem como neste follow-up. Enfim, tem N formas de flexibilizar conforme o seu negócio. O importante é que nós temos essa flexibilidade também pela IA de tratar, de conduzir da melhor maneira, e com o poder dos sales bots, né, da Como, nós temos condições de programar conforme o seu negócio. Então eu vou simular aqui como se fosse 1 hora antes da reunião, só para a gente deixar isso também demonstrado. Imagine que fosse então agora já no dia 20, né, de fevereiro, que quando foi agendado o evento, 1 hora antes, coloca, estou entrando em contato para lembrar-lhe que nossa reunião está marcada para logo mais, né? Coloca o título da reunião e o link. E aqui dentro eu posso deixar então para o cliente apenas a lembrança. Aqui não foi feita uma pergunta, é apenas uma lembrança, né? Ele pode colocar aqui um ok, por exemplo, respondendo diretamente pelo WhatsApp. Também poderia deixar aqui um outro modelo de mensagem com os botões de opções, ok, confirmo, ok, não. A gente prefere deixar a coisa mais aberta para ficar mais natural e também não incitar tanto a facilidade de cancelamento da reunião, né? Porque a gente tem percebido uma taxa, às vezes, quando o botão tem as duas opções ali, o cliente naquele dia não está tão disposto e ele acaba cancelando. Então a gente deixa uma maneira mais assertiva de afirmar que teremos a reunião, que estamos apenas lembrando e não perguntamos se ele confirma ou não confirma. Mas ele tem o direito, obviamente, de não confirmar. Com isso, ele então agradece já, né, automaticamente por IA também, porque ele poderia ter escrito outra coisa, poderia falar, olha, a minha filha ou meu filho teve um problema na escola, não poderia participar, então a gente gentilmente responderia, olha, desejamos que dê tudo certo com seus filhos nessa ocasião, estando à disposição, a gente remarca em outro momento. Então tem essas tratativas que eu posso fazer internamente para que dê sempre este ar mais humanizado no diálogo. Então aqui está confirmado e assim a reunião acontecerá. Conte conosco, caso precise de ajuda, de novos insights, estamos todos à disposição aqui na ByteBio. Muito obrigado.